Gente, é isso. Isso é Arsenal. Isso é Arsenal. Quem aí teve flashback de 2023? Cara, jogamos muita bola. Jogamos muita bola. Bora falar sobre tudo que rolou entre Arsenal e Fulham pela 35ª rodada da Premier League. Vambora. Antes de um conteúdo, curte o vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo, dá aquele hype pra gente alcançar cada vez mais gente e compartilha com a galera que você acha que vai curtir esse tipo de conteúdo, beleza? Agora sim, bora lá! Galera, antes de ir pro conteúdo em si, o Thiago Torquato, de novo, cara, muito obrigado pela força, meu amigo. Você não tem noção do quanto você ajuda o canal, tá? Ele mandou aqui um valeu demais e ele fala aqui: essa questão do Arteta não testar os jogadores me incomoda demais. Jogadores como Gabriel Jesus, Norgar, Skelly sem ritmo de jogo, sem calibragem. Acho que isso que tá acontecendo com o Ben White é falta de ritmo. Mas vamos lá. Agora é até o fim. Cada jogo é uma final. Cara, muito obrigado de novo pelo comentário. E eu vou tentar responder com a mente antes desse jogo ter acontecido, tá? Cara, eu concordo. Eu concordo demais. A gente só tá com esses jogadores esgotados. Gente, vocês viram como os jogadores reagiram quando acabou o jogo contra o Newcastle? Todo mundo se jogando no chão, esbaforido. Completamente esgotado. Eu vi que dos 10 jogadores que estão agora na semi da Champions, os 10 jogadores que mais jogaram minutos na temporada, 7 são do Arsenal. E os 3 primeiros são o Rice, Zubimendi e o Raya, se eu não me engano. Cara, realmente, a rotação desse elenco foi mal gerida, cara. Não tem outra palavra. Foi mal gerida. Só que, agora falando já com o conhecimento do futuro, né, do que aconteceu na partida, ele usou o Lewis Skelly. E aí, usando o Lewis Skelly na posição dele, deu tudo certo, cara. O moleque mandou muito bem. Ele não usou o Norgar. Depois usou o Gabriel Jesus, né? O Gabriel Jesus entrou ali na metade do segundo tempo, mas vocês vão ver, eu já vou falar disso. Hoje ele foi perfeito, cara. Eu vou dar o braço a torcer. A gente tem criticado o Arteta. Vocês sabem que eu sou mais cuidadoso na hora de criticar, mas eu critico. Quando precisa ser criticado, eu critico. E hoje ele foi praticamente impecável, cara. A única coisa que eu realmente discordei dele na escalação foi o Ben White. Que pra mim, escalados, né, dos titulares, foi o elo mais fraco do time. Mas de resto, cara, foi uma atuação, né, já que a gente fala dos jogadores como atuação, foi uma atuação perfeita do Arteta. Infelizmente, só veio no finalzinho da temporada, né? Tomara que ele aprenda com isso e que ele faça mais, que ele faça melhor a rotação de elenco se a gente levantar a taça da Premier League e ele continuar no cargo, né? Mas é isso. Muito obrigado, Thiago. Se você também quiser ter o seu comentário lido aqui, cara, manda um valeu demais. É um botãozinho aqui, ó, com um coraçãozinho e um cifrão no meio. Você clica lá e contribui com o que você puder e quiser. Com responsabilidade, por favor, galera. E aí você tem o seu comentário lido aqui, cara. Então faça como o Thiago e manda seu valeu demais também. Agora sim, galera, bora pro vídeo. É por isso, galera. É por isso que eu acredito nesse time. Eu vi esses caras jogarem muito. Mais de uma vez. Esses últimos meses, cara, foram meses enganosos. Aquela não era a identidade real desse time, tá? 6 meses não apagam 4 anos de um time que vinha jogando bem, cara. Vinha jogando bem. Claro que demos algumas escorregadas, um período ruim, né, do time jogando mal. Mas esse time é bom, cara. Tem ótimos jogadores. Lembra? Há menos de 6 meses a gente tava falando que era um dos melhores times do mundo. Há menos de 6 meses a gente meteu 3-1 no Bayern de Munique. A gente meteu 3-1 na Inter de Milão, a gente meteu 4-0 no Atlético de Madrid. E tudo bem, você pode argumentar que era por causa da importância dos jogos, né? Era fase de grupo só da Champions League. Mas, gente, a gente tem bons jogadores. E o nosso time é muito bom. E, pra quem caiu naquela ladainha de imprensa querendo provocar, né, um racha entre torcida e time, entre torcida e Arteta, entre torcida e jogadores, né, lembra? Eles implantaram a história de que o Saka odiava o Gyökeres, não tocava pro Gyökeres e não tinha relacionamento entre os dois. Muita gente caiu, tá? A gente teve até discussões aqui no canal sobre isso. Eu falei, gente, não caiam nessa. Não caiam nessa. O Saka só tava numa fase estranha e ele não tava tocando pra ninguém. Só que aí a imprensa veio com essa história e todo mundo caiu. Eu ainda
acho que foi plantado, tá? Essa idiotice. Hoje a gente viu, cara, que não tem nada disso no time. Inclusive a parceria dos dois hoje foi especial, foi mais do que especial. Jogaram muita bola. E, cara, eu acho que o time inteiro jogou muito bem, tá? Muito bem. Vambora falar sobre a escalação, porque foi na escalação que a gente começou ganhando o jogo, cara. Foi aqui, ó. Entramos com o Raya, White, Saliba, Gabriel e Calafiori. Eu só errei na minha preferência pelo Mosquera no lugar do White, mas, gente, era só uma esperança. Que eu sabia que ele ia entrar com o White, cara. E apesar de eu ter achado que o White fez um jogo melhor hoje, mas foi o nosso elo fraco do time inteiro, tá? Pra mim foi o jogador mais fraco do time hoje. O que é muito bom, porque não achei uma partida péssima do Ben White. Eu fiquei brincando aqui que a gente tava vendo o jogo tudo junto aqui em casa, né? Com a família e tal. Eu fiquei brincando, nossa, péssimo, horrível. Se você avaliar por hoje, pela atuação completa do time, foi o mais fraco do time titular, pelo menos, tá, galera? E realmente, né, gente, a reposição dele é muito fraca. Tiveram alguns momentos bizarros, assim, no jogo dele, cara. Mas mesmo assim foi um jogo melhor, eu achei. Mas não dá mais, né, gente? A gente tá sentindo uma falta absurda do Timber nesse time. Partidas assim, cara, excelentes de Saliba e Gabriel, tá? Saliba, mano, ai, que elegância, que zagueiraço. Pra mim, da dupla Saliba e Magalhães, eu acho que o Saliba faz um 2026 melhor, tá? Faz um 2026 melhor. É que o Gabriel é mais barulhento, né? É o mais... É o jogador mais agressivo e ele acaba sobressaindo. Mas a calma com que o Saliba joga, cara... Ele perdeu algumas bolas bobas e tal, mas mesmo assim, jogou muita bola. Gabriel também jogou muita bola. E Calafiori, gente. Calafiori, como a gente sentiu falta desse cara também. Apesar de eu ter dito no vídeo de prévia, se você não viu, dá uma olhada lá pra dar uma força pro canal. Eu falei no vídeo de prévia que provavelmente o Hincapié é um dos nossos melhores jogadores também de 2026. Mas o Calafiori é especial, cara. O Calafiori... Ele não compromete na zaga. Eu acho ainda que o Hincapié é melhor do que o Calafiori, principalmente em embates no X1, mas o Calafiori não compromete na zaga e oferece muito mais no ataque, né, galera? Hoje, inclusive, fez um gol, infelizmente estava impedido, e seria um gol importantíssimo, né? Porque a gente ia engordar ainda mais ali o nosso saldo, mesmo o gol não valendo. Jogou muita bola hoje o Calafiori. E aí no meio, ele entrou com o Rice, Skelly e Eze. E aqui eu só errei no Eze porque eu achei que tinha a possibilidade do Odegaard jogar. E eu tinha sugerido Odegaard de 10 e o Eze na esquerda, né? Que hoje entramos com o Trossard. Então foram só essas três diferenças no time, né? O White no lugar do Mosquera que eu tinha sugerido, o Eze no lugar do Odegaard que eu tinha sugerido e o Trossard no lugar do Eze que eu tinha sugerido. Só que, galera, já vou pular todo mundo aqui porque eu já volto no meio. Mas eu quero destacar Trossard, gente. O que a gente vem xingando o Trossard desde janeiro não tá escrito, né, galera? Que jogo do Trossard. Que jogo. E não é comparando com, é que ele vem fazendo tantos jogos ruins, nesse aqui ele foi mais ou menos, e aí a gente acha que ele jogou muito. Não foi isso. Foi um jogo muito bom do Trossard. Muito. Lembrando como esse cara é bom. E o quanto ele caiu, né, esse ano. Só que, cara, se ele conseguir manter esse nível de atuação... Gente, oficialmente só faltam 4 jogos nessa temporada. Se a gente vencer o Atlético de Madrid, faltariam 3, mas aí tem a final da Champions. Então, possivelmente, só faltam 5 jogos, né? É o máximo que a gente pode ter na temporada. Então, galera, mantenha esse nível. Pelo amor de Deus, Trossard. É isso. É esse tipo de jogo que a gente quer de você. Jogou muita bola, cara. Jogou muita bola. A jogada do terceiro gol, praticamente toda dele, né? Mostra como ele jogou muito. E ele deu a assistência para esse gol do Calafiori que não valeu, né? Numa jogada muito boa, que ele apareceu pela direita, fez o cruzamento perfeito na cabeça do Calafiori, mas infelizmente o Calafiori estava impedido. Então, partidaça do Trossard, tá? Um dos melhores em campo para mim. Voltando pro meio, Declan Rice, cara. Que jogaço do Declan Rice. Jogo absurdo do Declan Rice. E eu não entendo como ele consegue manter esse nível de atuação com o nível de cansaço que ele tá. Cara, foi um jogo quase nota 10, eu diria, do Rice, tá? Quase nota 10. Ele jogou de 6, de novo, né? O jogo inteiro, pra liberar o Lewis Kelly. E eu já chego nele.
Mas ele carregou a bola pelo meio, fez transição de meio para ataque, roubou bola e distribuiu o jogo e voltou para ajudar na saída de bola. Jogaço do Declan Rice, tá? É muito difícil a gente ver um jogo ruim do Declan Rice. Acho que a gente pode apontar aqui 3 ou 4 jogos na temporada que foram muito abaixo, né? Que a gente pode falar, jogo ruim do Declan Rice. Normalmente é um nota 7, 7,5, né? Mesmo com esse cansaço absurdo, ele vinha mantendo a média de boas atuações. E aqui, cara, foi a atuação de gala, tá? Boa partida do Eze. O segundo gol, cara, o passe que ele dá pro Gyökeres é absurdo. É absurdo. É de muito longe, ele vê o movimento do Gyökeres e passa lá na frente. Mas acerta muito bem o passe. O Gyökeres faz muito bem, né, a jogada, atrasa um pouco o zagueiro e dá o passe perfeito pro Saka fazer o segundo gol. E eu me adiantando todo aqui, né? Porque o primeiro gol foi do Gyökeres, numa jogadaça do Bukayo Saka, provando, né, galera, o tanto que também a gente sente falta desse cara. A gente sente muita falta do Saka. Olha o que ele fez em 45 minutos. Jogadoraço, cara. É um jogadoraço. E eu fico tão, sei lá, triste e eu quero responder com raiva as pessoas que vêm aqui nos comentários falar pra gente se livrar do Saka. Gente, vocês estão lendo o que vocês estão comentando. Cara, esse moleque joga muita bola, tá? E não é porque ele tá tendo um período ruim que a gente já tem que desistir do cara. Pô, cara, não tem crédito nenhum o que ele já fez por esse time. Ah, mas não ganhou título. E ninguém ganha título sozinho, cara. Ninguém ganha título sozinho. Nem Cristiano Ronaldo ganha título sozinho, nem Messi ganha título sozinho. Pelo amor de Deus, gente. O que esse cara carregou o Arsenal durante 6, 7 anos, e aí ele tem meia temporada ruim, realmente ruim, você já quer mandar o cara embora? Calma, mano. Calma. Olha do que ele é capaz. É claro que a gente quer isso regularmente, mais, né? Pelo menos mais regularmente. Mas não dá, cara. Não dá, o cara joga muito. Assim como o Victor Gyökeres, que hoje fez um jogaço, gente. Jogaço do Gyökeres, tá? Fez tudo certo. Tudo certo. Só um lance que ele poderia ter feito um pouco melhor. Perdeu um gol cara a cara com o Leno. O Leno que foi muito bem, tá? O Leno foi muito bem hoje. Fez 2 defesas ali meio sem querer, que, cara, era pra ter sido 5-6 esse jogo. Eu não tô de brincadeira. Era pra ter sido 5 ou 6-0, tá? O Raya fez uma defesa, que eu me lembre, e isso aos 71 minutos, metade do segundo tempo. A gente jogou, cara, como em poucos jogos nessa temporada, tá? Foi das melhores atuações do Arsenal. E isso me dá ainda mais esperança, galera, pra daqui pro final. E aí, voltando um pouquinho na escalação, pra falar de Lewis Kelly. Há quanto tempo a gente vem pedindo, né? O Lewis Kelly jogar pelo meio, descansa o Zubimendi, bota o Lewis Kelly. Eu falei isso no vídeo de prévia. Eu falei que o Lewis, no meio, sem aquela responsabilidade da marcação que ele tem quando ele joga de lateral esquerdo, seria perfeito nesse meio. Porque a gente já tem o suporte defensivo, a gente já tem Declan Rice, cara, pra jogar de 6. E a gente já se entendeu aqui, né, galera? A gente já considera o Declan Rice um dos melhores 6 do mundo. Confia na zaga. É a melhor zaga da Europa. É um dos melhores 6 do mundo. Confia no menino. E olha o que ele fez hoje. Cara, jogão do Lewis Kelly. Pra mim, já seria titular contra o Atlético, tá? No jogo de volta pela Champions. E olha que, vocês sabem, quem acompanha o canal aqui, eu tenho falado melhor do Zubimendi nos últimos jogos. Porque o Zubimendi começou a jogar melhor a partir do momento que inverteram, né, as responsabilidades. O Rice tá mais postado e o Zubi tá tendo mais liberdade pra subir no ataque. Aliás, aproveitando, tá? O Zubi entrou bem também. O Zubi entrou ali no meio do segundo tempo, no lugar do Rice. Rotação. Olha que rotação boa do time. Foi uma rotação muito boa. O Saka, por exemplo, saiu no intervalo pra descansar, pra não forçar um cara que acabou de voltar de lesão. Isso é muito bom. Madueke entrou o Madueke. Inefetivo como sempre. Ai, cara, realmente, né? A gente não pode falar que o Madueke é inconsistente. Ele é muito consistente. A inconsistência dele vem quando ele joga bem. Ai, caramba, é complicado. É complicado. Mas ele rotacionou. Tirou o Gyökeres também, ali por volta dos 60 minutos. Colocar o Jesus. Jesus que, pelo amor de Deus, gente. Por isso que eu comentei que o White
foi o pior dos titulares. O pior da partida pra mim foi o Gabriel Jesus. Meu Deus do céu, eu achei que ele seria tão importante pra gente nesse final, cara. Assim, ele vai ser importante justamente pra isso, tá? Pra descansar os caras, pra fazer essa rotação de elenco, porque, cara, hoje faltou vontade, faltou posicionamento, faltou técnica de domínio de bola, faltou visão de jogo, faltou tudo pro Jesus hoje, tá? Péssima partida do Gabriel Jesus. E aí depois o Dalman entrou no lugar do Eze. E, gente, por que esse moleque não entra mais? Cara, teve várias jogadas que ele fazia ali que eu falei, caraca, Trossard tá jogando demais. Aí, eita, não foi o Trossard, não. Foi o menino Dalman. Cara, lembrem que esse menino tem 16 anos de idade, cara. Absurdo, absurdo. Só teve uma jogada ali que ele, né, tomou a decisão errada no final dela. Demorou muito pra passar pra Trossard ou pro, acho que já era o Madueke, né? Ele tentou a finalização, mas mesmo essa jogada, cara, jogadaça. Jogadaça. Ele domina de costas pro marcador, gira, ganha no corpo do cara e vem carregando a bola até a área, consegue um bom drible e aí ele finaliza pra fora, né? Quando ele poderia ter passado. Mas, cara, isso ele vai aprender com o tempo. É muito bom jogador, tá? Muito bom jogador esse moleque. E aí depois o Mosquera entrou, né, no lugar do White. Então, cara, foi a rotação perfeita. Pra mim hoje é nota quase máxima pra todo mundo, gente. Jogamos como se deve jogar e demos um recado, cara. Demos um recado. A gente quer ser campeão, sim, da Premier League. É um recado um pouco... veio ainda em tempo, mas um pouco tarde, né? Eu espero que seja o suficiente. Porque, por exemplo, eu esperava que essa partida fosse, sei lá, 2-0 no máximo. Foi 3, fora os ameaços, como dizem por aí, tá? Fora os vários lances bons que a gente produziu, cara. Então, jogamos muita bola. Pra vocês terem uma noção, a gente finalizou nesse jogo mais do que o PSG finalizou contra o Bayern. No jogo maluco lá. 5-4. Inclusive mais que o Bayern também, porque o Bayern finalizou 10 vezes, se eu não me engano, e o PSG 12. Estou comparando os times? Não. Óbvio que não. Eu estou falando em matéria de produção do time, né? Olha como a gente evoluiu nesse jogo. E o Fulham é um time bom, cara. É óbvio que são patamares completamente diferentes de jogo, tá? São jogos diferentes, óbvio, mas a importância desse jogo, cara, era gigantesca. O Fulham, sendo um bom time, que aliás, não tomava 3 gols desde o jogo contra o Manchester City em fevereiro. Então a gente igualou o placar aí do City. É, cara, fizemos uma partida absurda. Absurda. Jogamos muita bola e eu repito, tá? Era pra ter sido mais. Além disso, eu deixei aqui embaixo 2 links pra você fazer suas compras e de quebra dar uma força pro canal. É isso mesmo, galera. Clicando nos meus links e fazendo suas compras, você ajuda demais o canal e o melhor, sem custo adicional nenhum pra você. Então, você pode comprar livros, celular, capinha de celular, tablet, capinha pro tablet, mochila pro notebook, o próprio notebook, controle de videogame, o próprio videogame, jogos pro seu videogame, garrafinha d'água pra você tomar enquanto faz exercício, uma esteira pra você fazer exercício em casa, ou que tal uma camisa de time. Enfim, o que você quiser ou precisar, comprando através dos meus links, você ajuda demais o canal, sem custo adicional pra você. Então corre lá, faça suas compras e dá essa força pro canal, beleza? De volta pro vídeo. E assim, gente, esse massacre todo aconteceu já no primeiro tempo, tá? No primeiro tempo, inclusive, era pra gente já ter feito 4, 5. Criamos muitas chances de gol e dominamos o jogo de forma geral, né? Finalizações, grandes chances. No XG, né, que são as chances esperadas que o time cria. Posse de bola, escanteio, o Leno fez 3 defesas. Cara, destruímos. E aí, claro, no segundo tempo a gente deu uma baixada no volume de jogo. Como vocês podem ver aqui, aí o Fulham já teve mais posse de bola, mesmo assim a gente teve mais XG do que eles finalizaram mais, mas o Raya só fez aquela defesa que eu falei mesmo, ó, uma defesa. Já o Leno fez 3 defesas, né? E, cara, teve 2 defesas que ele fez meio sem querer, que foram 2 defesas em escanteio. Uma, o Calafiori cabeceia a bola, o Leno já tinha passado da bola e bateu na cabeça dele, bateu no travessão, falta de sorte. E uma outra ele foi muito bem, que ele meio que saiu assim com os 2 braços levantados, muito próximo do Magalhães, que ganha de cabeça e a bola já bate na mão dele e sai. Então o Leno fez uma boa partida, tá? Só que assim, mesmo o Fulham tendo números melhores no segundo tempo, eu achei que a gente controlou o jogo muito bem, cara. Muito bem.
repito, como nos nossos melhores dias. E eu tô muito animado, sim, com essa atuação do time, né? Além da atuação, o resultado pra mim foi surpreendente, tá? A atuação foi mais surpreendente, porque eu não esperava a gente conseguir performar de novo, né? Eu achei que a gente ia chegar até o final aqui aos trancos e barrancos, mas não, tá vendo? Era isso que eu queria dizer sobre eu saber do que esse time é capaz, cara. A gente sabe do que esse time é capaz, só que a gente esqueceu, né? Nesses últimos 5 meses. Teve uma atuação boa ou outra em 2026? Sim, mas eu acho que essa foi a melhor. Eu acho que essa foi a melhor. Jogamos muito, muito. E eu espero que a gente continue assim até o final, pra finalmente a gente sair da fila da Premier League. Foi uma partida perfeita dos Gunners. A gente só podia ter caprichado um pouquinho mais na finalização pra fazer um saldo de gols maior. Mas foi excelente, cara. Foi excelente. Foi melhor do que a encomenda, né? Repito, eu esperava 1-0, 2-0. E saímos com 3-0. Mais um clean sheet, mais 3 gols. E agora, vamos ver aqui como é que fica a tabela. Porque agora, com esses 3 gols, estamos com 4 de diferença para o Manchester City. Tudo bem que 2 jogos a menos. Eles podem chegar com facilidade. Mas já é melhor, gente. Já é melhor. E se a gente fez isso com o Fulham, imaginem o que a gente pode fazer contra o Burnley. Tô animado, galera. Tô muito animado. E vocês? Comentem aqui o que vocês acharam dessa partida e o que vocês esperam para daqui pro final da temporada, né? Porque agora a gente volta as atenções para Champions League para enfrentar o Atlético de Madrid também no Emirates. Eu espero que a gente faça um jogo muito bom para garantir a vaga para tão sonhada final da Champions, né, galera? Vambora. Eu vou ficando por aqui, você curte o vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, dá aquele hype pra gente alcançar cada vez mais gente e compartilha com a galera que você acha que vai curtir esse tipo de conteúdo, galera. Vambora! Por mais atuações fantásticas desse time, que é sim muito bom, mas que tá muito cansado. Então só vamos, galera. Come on, you Gunners!